Eu tenho uma história para contar, uma história em forma de piada, uma história em forma de pequeno trecho dentro de um quadrinho. É sobre um homem que vai ao médico. E chegando no médico, ele diz que ele não está bem. Ele diz, em meio a titubeações, que a vida dele já não faz sentido, que as coisas estão duras demais, que os desafios são muito gigantescos e que ele não consegue passar, e que ele se sente vazio, que ele sente que a vida dele não tem mais significado. Ele sente um descontrole melancólico sobre como tudo se organiza dentro do seu próprio universo. E dizendo isso ao médico, o médico abre um sorriso e fala de pronto que tem uma solução para essa pessoa. Ele fala, a solução é simples, entretanto você vai ter que se dispor a fazer algo. Você vai ter que ir ao grande circo. O grande palhaço Pagliatti está nesse circo. E com certeza isso vai te animar, vai te trazer uma boa dose de esperança, uma boa dose de humor e muito provavelmente você vai dar risadas. E quando o médico ia falando isso, o moço caiu em choro. E o pranto foi muito grande, que entre as lágrimas, os sussurros, os afagos de puro desespero, o médico consegue escutar daquela pessoa que estava ali que ele era o grande palhaço Pagliatti. E agora, o que ele iria fazer? Se ele era a salvação do que ele precisava e mesmo assim ele não conseguia ver essa graça dentro dele próprio para poder se salvar. Esse conto, essa anedota, ela vem de um quadrinho do Alan Moore, que fala sobre, dentre outras coisas, a capacidade da gente fazer questões por nós mesmos e a capacidade da gente precisar das outras pessoas para resolver questões nossas também. E acho que esse conto, esse pequeno trecho, traz a relação da gente se preocupar com algumas questões dentro de tratamentos. E com esse pequeno pedaço dá para ver que muitas vezes, inclusive profissionais de saúde, vão ter suposições muito rasas sobre como tratar determinados assuntos. Então, se alguém tem depressão, alguém tem melancolia, alguém está se sentindo muito mal, ela simplesmente deveria se distrair? Sim e não. Eu acho que a distração acaba sendo uma necessidade no nosso mundo, nos nossos momentos, mas ela também não vai guardar todas as respostas para todas as nossas situações. Ela pode ser um início, pode ser uma válvula de escape, mas não necessariamente ela vai ser a nossa saída para todo sempre daquela situação. Então eu acho que é algo que a gente deve usar, a gente deve talvez até abusar dessas distrações, mas a gente também deve tratar as questões. E aí fica essa questão, né? O que é um tratamento, então, para alguém que talvez estivesse numa situação bastante complicada de vida? A gente vai fazer uma construção de um bom plano para essa pessoa realmente se ver mais forte, fazer uma boa construção de planos em relação à rede de apoio dessa pessoa e vai fazer também uma boa construção em relação aos medos e lugares que essa pessoa não deseja estar e vai fazer uma boa construção sobre o futuro e sobre o planejamento. Vai fazer uma boa análise de como as funções dessa vida estão organizadas, vai fazer uma boa análise em relação a como as expectativas estavam construídas, uma boa análise de habilidades que a pessoa já tem. E só aí a gente já tem um pouquinho de terreno para poder plantar muita coisa que vai dar fruto daqui a pouco. E essas construções, elas acabam sendo feitas em sessão, em tarefas, em proposições, e elas não acabam no momento da sessão, então elas sempre vão além. Eu digo que a psicologia é mais uma relação de supervisão de tarefas e situações que são propostas dentro da sessão e para a semana, do que simplesmente uma conversa, um desafogar ali, um vomitar de coisas. Então é um planejamento, é uma execução, é uma troca sim, e também um acolhimento de palavras e de sentimentos, sim. Mas a gente também quer mudança, a gente também quer ir além, a gente também quer ser mais. E colocando nesse ponto da gente ser além e a gente conseguir ser mais, é a psicologia que eu venho desenvolvendo ultimamente. É uma relação um pouco forçosa, então infelizmente eu coloco as pessoas que eu atendo e eu mesmo numa condição da gente entregar mais, da gente querer colocar algumas coisas importantes na nossa vida. E esse mais não necessariamente é para colocar pressão na pessoa, para ela produzir mais, mas é para a gente entregar mais das nossas energias para a vida realmente que a gente deseja ter.
E isso é uma questão muito, muito grande. Será que o palhaço Pagliatti queria ser palhaço? Será que se ele fosse outra coisa que talvez não tivesse tanta pressão para fazer os outros rir ou ter que ter tanta doação, ele realmente estaria nessa situação? E também tem esse ponto, né? O ponto da entrega e do recebimento. Você está entregando no mundo mais ou menos próximo do que você está recebendo? Essa conta, apesar dela ser muito simplista, ela ajuda a gente a perceber uma situação de incômodo com o nosso ambiente. E a situação de incômodo com o nosso ambiente, ela pode ser leve e estar aumentando, ou ela pode ser extremamente pesada e incapacitante. Por isso que a gente tem que olhar muito bem as nossas relações, as nossas condições de conexão com esse mundo. Sejam elas conexões com o social, com o pessoal, com questões de trabalho, para a gente poder ter intervenções sadias. Então, o que seriam intervenções sadias? A gente conseguir fazer algo que é necessário naquele momento. Porque muitas vezes a gente tem para algumas situações que todas as resoluções são as mesmas. E não. Para algumas pessoas, elas vão tomar medicamento, vão fazer terapia, vão melhorar. Para outras pessoas, elas vão tomar medicamento, fazer terapia e vão sentir uma pequena melhora e talvez um amor na vida delas ajude elas a se estabelecer. Às vezes a questão familiar é mais importante que a questão psicológica, de apoio. Às vezes a questão religiosa entra na conta e ajuda muito. Também, obviamente, todas essas podem atrapalhar de algum jeito. E por isso que a gente precisa ter muita seriedade no que a gente faz no tratamento psicológico, no tratamento das pessoas em geral. Bom, esse era o meu recado, ele já ficou maior do que deveria. E eu convido vocês a fazer uma dupla intervenção na vida de vocês. Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre aquilo que deixa vocês tristes e o que faz vocês saírem dessa tristeza. E eu também quero uma reflexão, que vocês tirem um tempo para pensar sobre o quanto que vocês realizam algo que talvez não te realize. E aí essa é uma questão um pouco mais ampla, mas também merece muito pensamento em cima, tá bom? Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Eu sei que são poucas pessoas, então eu agradeço, fico muito feliz por vocês me acompanharem. Um beijo para vocês, espero que a semana de vocês seja bem gostosa e bem proveitosa. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um beijo, um abraço e um cheiro. Tchau, tchau.